Ora bem, vamos aprender a comparar frações com o mesmo denominador. Para isso, eu já desenhei aqui dois chocolates. Estes dois chocolates, o da Ana e o da Dora, estão divididos ambos em 4 partes, como vocês podem ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ora bem, a Ana comeu do seu chocolate 3 partes. Comeu 1, 2, 3. Então, vamos representar a fração que a Ana comeu do chocolate. Ora bem, se ela comeu 3 partes, o numerador da minha fração é o 3. Ora bem, como o chocolate estava dividido em 4 partes, então o denominador é 4. Ela comeu 3 partes das 4 em que o chocolate estava dividido. Já a Dora não lhe apetecia tanto comer chocolate e apenas comeu 2 partes. Então, a Dora comeu 2 partes das 4 em que o chocolate estava dividido. Portanto, comeu a fração 2 quartos. Ora bem, se estamos a comparar frações, eu quero saber qual destas frações é que é maior. Qual é a que representa a maior quantidade. Como temos aqui o chocolate associado, é fácil de compararmos. Portanto, percebemos que a fração 3 quartos representa um bocado maior do chocolate do que a fração 2 quartos. Então, usamos o sinal maior e dizemos que a fração 3 quartos é maior do que a fração 2 quartos. Agora, eu tenho já aqui desenhadas 2 pizzas, ok? Também já estão divididas. Olha, podemos dizer que esta é a pizza do João. O meu lápis não está a escrever nada bem. E esta é a pizza do Paulo. O João comeu 2 fatias de pizza. 1, 2. Então, o João comeu 2. A fração 2, que? Temos que ver em quantas partes estava dividida a pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o João comeu 2 oitavos. E o Paulo comeu 3 oitavos. Comeu 3 fatias. 1, 2, 3. O Paulo comeu então 3 oitavos, porque a pizza também estava dividida em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 oitavos. Então, da fração 2 oitavos e 3 oitavos, dizemos que é maior a fração 3 oitavos. Então, se esta é maior, 2 oitavos é menor que 3 oitavos. Agora ainda vamos ver mais um exemplo na reta numérica. Tenho aqui 2 retas, ambas divididas em 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Vou usar a caneta porque o lápis não está a escrever bem. Portanto, se eu considerar desta reta, por exemplo, uma parte, 2, 3, 4 partes, certo? Portanto, se eu considerar a fração representada por esta parte da reta, 1, 2, 3, 4, eu digo que tenho aqui a fração 4 de 6, porque eram 6 partes. Tenho a fração 4 sextos. E nesta vou considerar a fração 1, 2, 3 partes, ok? Ora, 3 partes representa 3 sextos. Então, vou comparar a fração 4 sextos com a fração 3 sextos. Então, 4 sextos, como nós vemos, é maior do que 3 sextos. Ora bem, já conseguimos agora aqui dizer uma regra para comparar frações que tenham o mesmo denominador. Portanto, esta regra que eu vou dizer agora só serve para comparar frações que tenham o mesmo denominador, ou seja, estas duas têm denominador 6, estas duas têm denominador 8, estas duas têm denominador 4. Então, vamos lá ver. Imaginem, eu vou aqui escrever 2 frações. Por exemplo, a fração 3 nonos, 3 nonos. E a fração 7 nonos. Novamente, tenho aqui o denominador igual entre as duas frações. Então, qual é que será maior? 3 nonos ou 7 nonos? É assim, se vocês estiveram com atenção, perceberam que quando o denominador de 2 frações é o mesmo, a fração maior é a que tem o maior numerador. Portanto, o numerador 3 é maior que o numerador 2, por isso esta fração é maior.
Já neste caso, o numerador 2 é menor que o numerador 3, então a fração 2 oitavos é menor que a fração 3 oitavos. Do mesmo modo, entre 4 sextos e 3 sextos, o numerador maior é o 4, então a fração 4 sextos é maior que 3 sextos. Então, e aqui? Qual é o numerador maior? É o 3 ou é o 7? O 3 é maior ou é menor que o 7? O 3 é menor. Então, a fração 3 nonos é menor que a fração 7 nonos. Podemos fazer aqui vamos desenhar para percebermos. Olhem, por exemplo, um chocolate. Eu vou tentar desenhar um chocolate. Pode ser o chocolate do Pedro, por exemplo, do Pedro. E vou dividir em nonos, portanto, tenho que dividir em 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. As partes deveriam ser mesmo iguaizinhas, certo? Não estão bem, porque eu não consigo fazer assim rapidamente. Portanto, ora, o Pedro comeu 1, 2, 3 nonos, ok? O Pedro comeu 3 nonos. Agora, vou desenhar outro chocolate igual, também dividido em 9 partes, que pode ser